Vocês cansam? O espírito está pronto, né? Mas a carne precisa de um crossfit de vez em quando. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Agradecer a Luciano, Wesley pelo convite. É um prazer, me sinto muito honrado de estar aqui, fazendo parte desse congresso. Não sou pastor, não sou pregador, não tenho não sei nada de homilética, hermenêutica, mas sou filho de Deus, assim como você. Somos filhos. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos resplandecer em meio às trevas. Para isso que nós fomos chamados. Meu nome é Bruno Mendes, faço parte do Ministério Vai Chamar, ali no Laranjal, como a Luciana disse. Há mais de 15 anos estamos ali trabalhando com vidas, investindo em vidas, trabalhando nas células, liderando ministérios de louvor. E o Senhor nos deu esse chamado de estarmos adorando Ele também com canções. Porque adorar o Senhor não significa somente esse momento onde estamos aqui com os instrumentos, levantando as nossas mãos. Adoração vai muito além disso. Adoração é quando você, filho, obedece seu pai dentro de casa. Adoração vai quando você, marido, ama a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Adoração é quando você, mulher, aprende a estar debaixo da mesma missão do seu marido, e assim nós vamos caminhando. Adoração é obediência aos nossos líderes, aos nossos pastores, ainda que muitas das vezes parece que eles não estão indo no caminho certo, mas nós precisamos crer que Deus tem colocado pessoas sobre as nossas vidas, e eles têm nos guiado. Amém? Então eu quero agradecer desde já pela oportunidade e dizer para vocês que um dia eu fiz uma oração. E eu falei para Deus assim: Deus, eu vejo tantas pessoas com testemunhos extraordinários para contar, e isso é uma bênção. E eu falei, talvez eu podia ter um testemunho legal também para contar, né, Deus? Só que deixa eu te falar uma coisa. Nunca faça uma oração se você não estiver disposto a ser a resposta dessa oração. Se você chegar e falar assim: Deus, eu quero que o Senhor salve a minha família. Esteja disposto a ser usado por Deus para ser o agente de transformação na vida da sua família, porque Ele vai começar através de você. Então nunca faça uma oração, pois isso é muito perigoso. Nunca faça uma oração se você não estiver disposto a ser a resposta dessa oração. Talvez você está a vida toda clamando: Deus, aviva a minha cidade, levanta pessoas, levanta pastores, e Deus está esperando você se levantar. E eu falei isso para Deus: Deus, eu queria ter um testemunho legal. Falei mesmo. Tem um monte de ex alguma coisa, né? A gente vê, é legal. Ex-macumbeiro, ex-viciado, ex-vascaíno, um monte de ex alguma coisa. Deus liberta, gente. Deus libertou. E eu falei isso para Deus. E Deus começou a me lembrar. Ele falava, naquela manhã, eu orando, foi muito claro. Deus falou assim: filho, você não lembra de onde eu te tirei, não? Eu lembro, eu nunca contei isso para ninguém. Vou contar isso para vocês agora. Eu lembro-me que meus pais, eles se separaram muito cedo. Eu acho que eu tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade. Eu tenho uma irmã, Natália, ela é um pouquinho mais nova que eu. Eu pareço ter uns 22 assim, né? Mais ou menos. Tenho 33, a minha irmã é um pouquinho mais nova. Meus pais se separaram, aquele lar um pouco conturbado. Nós precisamos
aprender muitas coisas sozinhos, porque a mãe trabalhava o dia todo, o pai também trabalhava. E dentre esses períodos, esses momentos, tinham tempos que a gente ficava sozinho dentro de casa. E Deus começou a me lembrar: filho, eu te tirei de um lugar e te trouxe para a minha presença. E eu lembro que, eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu era bem novo. Aconteceu uma situação onde uma pessoa tentou abusar de mim enquanto pequeno, enquanto criança. E cresci com aquilo na cabeça. Um pouco tempo depois, o lugar onde eu morava não era um lugar tão legal assim. Tinha pessoas que se envolviam com drogas, com prostituição. E eu fui crescendo sem aquela referência de pai, no meio daquilo ali tudo, vendo muita coisa acontecer, até que eu me converto, com meus 14 anos de idade, e o Senhor me lembrava disso. Ele falava: eu te tirei de um lugar de morte, de destruição, e te trouxe para a minha presença, para gerar vida em você e para gerar vida através de você também. Porque essa não é somente minha história, essa é a história de todos nós aqui. Se você está aqui hoje, nessa manhã, tenha certeza disso. Deus te chamou. Deus te chamou. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado assim: Deus te chamou. A palavra dele vai dizer que ele nos escolheu, ainda quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Ele nos chamou antes da fundação do mundo. Isso é até meio difícil de entender. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, Ele nos chamou e Ele nos capacitou. E nessa manhã eu creio que Deus vai gerar muita cura nesse lugar. O Espírito de Deus vai gerar isso. Porque nós estamos dando liberdade para Ele fazer isso nessa manhã. Então eu encontrei Jesus aos meus 14 anos de idade. No início, eu confesso para vocês que eu só ia para a igreja para ver a minha esposa dançar. Eu preciso falar isso. Lembra aquela saia branca, aquele coque, aquele colã preto, acho que era um body, não sei. Eu só ia para a igreja para ver ela dançar. Minha irmã já tinha se convertido há um ano antes, e eu dava desculpa, né? Ela fazia parte da dança também. E eu ia buscar a minha irmã no final do ensaio, e já ia naquilo e tal, cheio de segundas intenções. Não tinha me convertido ainda, até que um dia, num culto como esse aqui, o Espírito Santo veio de uma maneira tão forte, tão real sobre a minha vida, que é difícil a gente não abrir o coração. E eu abri meu coração para Jesus, e de lá para cá Deus foi me direcionando mais para essa parte do ministério com a música e tal. Já tinha um pouco de facilidade de compor, de tocar nem tanto, aprendia na revistinha, mas ia. E nessa caminhada toda, em um determinado momento da minha vida, mais precisamente no ano de 2016, eu comecei a buscar a Deus com muita intensidade. Eu não sei se já aconteceu isso na vida de vocês. Vocês estão na presença de Deus, estão vivendo, trabalhando e fazendo os cultos nas casas, e discipulando, e orando, e buscando, e jejuando, isso tudo. Mas parece que não é suficiente, parece que você não está tão perto de Deus como você gostaria de estar. E eu senti nesse momento da minha vida, Deus me chamando para mais perto dEle. E eu comecei a buscar mais, comecei a orar mais, comecei a me santificar mais. E é uma guerra. Hoje em dia, você viver uma vida santa, você precisa declarar guerra ao pecado, senão você não consegue viver uma vida santa e digna diante do Senhor. E Deus começou a falar ao meu coração a respeito de coisas que eu já havia aprendido. Né? A gente escuta tanta coisa, a gente às vezes canta as mesmas músicas,
O pastor pede para abrir lá em João 3,16, você já sabe o que ele vai falar. Mas o que falta então? E Deus falava para mim, você sabe, o que eu quero fazer com você é o seguinte, eu só quero trazer para você aquilo que você já sabe, para que você pratique aquilo que você já sabe. Porque as Escrituras nos dizem, para nós não sermos apenas ouvintes da palavra, elas nos dizem para nós sermos praticantes da palavra. E eu precisava praticar algumas coisas que eu tinha deixado de praticar. Deus trazia isso ao meu coração. E dentre essas coisas, Deus falava comigo a respeito de uma vida abundante. Porque às vezes a gente se acostuma com as coisas. A gente se acostuma com uma igreja linda igual essa, com um som legal igual esse. A gente se acostuma até mesmo com o nosso momento de oração. A gente se acostuma com as coisas, enquanto Deus tem algo mais profundo para a gente. A gente está com as águas lá no tornozelo, como diz lá em Ezequiel, enquanto Deus quer que a gente mergulhe no rio dele e deixe o Espírito Santo nos conduzir. E ele falava a respeito de ser constante, de ter uma vida abundante. Mas ser constante e abundante no quê? E Deus tratou comigo a respeito de 3 coisas. Deus falava, Bruno, você precisa ser mais constante na oração. Você precisa ser mais constante na leitura da palavra. Você precisa ser mais constante na tua adoração. Em tudo aquilo que você faz, que você diz que é para mim. E nesse tempo, o Senhor falava ao meu coração a respeito do primeiro amor. Né? E na sexta-feira eu estava ministrando numa igreja lá em Magé, num congresso de mulheres. E a pastora lá falou algo muito interessante, a pastora Ana Osório. E eu guardei aquilo no meu coração. A gente tem que estar sempre disposto a aprender. E eu aprendi, ela dizia que esse primeiro amor, às vezes quando a gente ouve, a gente pensa que é aquele primeiro amor da conversão, né? Lá quando eu me converti, aquele primeiro amor. Não, ela dizia que esse primeiro amor era a capacidade que nós tínhamos de priorizar o Senhor em tudo que nós fazíamos. Eu estou falando no passado porque o texto de Efésios, de Apocalipse, se referindo à igreja de Efésios, fala assim, o Espírito Santo, através de João, vai falar, tenho, porém, contra ti que você deixou o primeiro amor, deixaste o primeiro amor. Na verdade, ele está dizendo, eu tenho contra você que você deixou de me priorizar. E esse tem sido um dos males da nossa geração. Nós temos ficado tão atarefados, nós temos ficado tão ocupados com tantas coisas, que às vezes nós não conseguimos priorizar o Senhor. Mas aí você talvez vai falar, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que me aprimorar, eu tenho que fazer uma faculdade para dar uma condição melhor para minha família. Sim, isso tudo é importante. Mas isso tudo não vai valer de nada se nós não aprendermos a priorizar o Senhor. E Deus falava isso comigo. Então, isso vai trazer uma consequência. Se nós tivermos uma vida abundante na oração, na palavra e na adoração, a consequência vai ser, nós seremos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos tomará de tal forma em que tudo que nós fizermos vai glorificar o nome do Senhor. Tudo. Lá na sua faculdade, você sentado na sua cadeira, prestando atenção na sua aula e tirando notas boas. Você dentro da sua casa, honrando a sua família. O Espírito Santo, ele é capaz de fazer isso. Mas só se nós permitirmos. E eu precisava dar essa permissão para o Espírito Santo. E Deus falava assim comigo, eu preciso que você seja constante. Eu preciso que você seja uma pessoa que adora, que ora e que medita na minha palavra, de dia e de noite. Você pode falar isso aí para 2 pessoas assim, dia e noite.
Isso, fala para mais uma. Dia e noite. Isso. E nós temos Jesus como nosso maior exemplo de pessoa, de homem que tinha afazeres, mas que ele conseguia separar tempo para falar com seu Pai. Ele detinha todo o poder estava contido em Jesus, mas mesmo assim, você vai ver por toda a Escritura, e Jesus retirou-se para um canto e foi orar. E Jesus, deixando os discípulos de lado, subiu ao monte e foi orar. E Jesus passou a madrugada inteira orando. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí. Quantos trouxeram a Bíblia? Ela é nosso manual. Ó. Eu esqueci a minha ali embaixo. Eu fui no carro correndo, não estava lá. O que precisava, a irmã falou assim: está desarmado, né, irmão? Falei: tô, mas me armei já. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse lá no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Marcos 1, 35, vai falar a respeito disso que nós estamos conversando aqui. Conversando, tá, gente? Como eu falei, eu não sou pregador, não sou evangelista, não sou pastor. Eu só estou aqui compartilhando algo com vocês que Deus colocou no meu coração e espero de coração que você saia daqui edificado pelo Espírito Santo, amém? Marcos 1, 35, diz assim: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. O que nós aprendemos aqui então, né, com esse princípio? Que Jesus, ele já começava o seu dia já colocando tudo na presença do Pai. Não é assim, não sei se você já percebeu, nos dias que você levanta e que você ora, que você consagra o seu dia ao Senhor, parece que vem dardo de todo lado e parece que você só vai andando e vai fazendo assim. Não, isso aqui não é nada. Está precisando pagar uma conta aqui, nada, Deus vai prover. Porque você tem a certeza de que Deus está com você ali. Você orou pela manhã, você consagrou a sua vida, você falou com o Senhor, você entregou o seu coração para Ele, na presença dEle, e você tem essa certeza, essa convicção. E Jesus fazia isso. Nos Salmos, eu queria que nós abríssemos lá também, Salmos capítulo 5, nós estamos falando a respeito de sermos constantes na presença do Senhor. Salmos capítulo 5, do versículo 1 ao 3. É um salmo muito conhecido. Desculpa. Salmos capítulo 1, versículos 1 ao 3. Salmos 1. Diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Repete comigo: dia e noite. Dia e noite. Esse é o padrão que Deus tem para a gente. Jesus, ele fazia isso. Jesus, ele meditava nas Escrituras, ele orava, ele adorava, ele orava em todos os momentos. Antes de passar pela sua grande prova, que foi no Getsemane, ele orou. Ele disse para o Pai: Pai, se tiver como, se for possível, afasta de mim. Mas eu quero que seja feita a tua vontade. E como eu disse, ele é o nosso maior exemplo. Nós precisamos aprender com ele. Entregarmos a nossa vida, todos os momentos, em tudo que nós fazemos, nas mãos do Senhor. Tanto que os discípulos, eles perceberam isso. Que eles pediram para Jesus: Jesus, nos ensina a orar então. Né? Nós vemos o Senhor
muitas vezes se retirando para orar. Nós vemos o Senhor tendo intimidade com Deus. Ensina-nos a orar. Como é que é isso? Né? E os discípulos, principalmente aqueles que estavam mais próximos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João, eles vivenciaram experiências poderosas através da oração, através da adoração. E no livro de Lucas, no capítulo 2, vai falar a respeito de uma mulher que entendeu isso também. Vamos abrir lá? Lucas capítulo 2. Quantos aqui amam a palavra, amém? Eu amo a palavra. Lucas capítulo 2, versículos 36 e 37. Lucas 2, 36 e 37. Diz assim: a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados, e vivido como viúva até os 84 anos. Então, o que está acontecendo aqui? Ela ficou casada por 7 anos, não diz se ela tinha filhos ou não, né? Não diz por quanto tempo ela ficou viúva, mas mesmo assim, olha o que vai dizer o versículo 37. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Que exemplo de mulher! Aos 84 anos, tem alguém aqui com 84 anos? E às vezes nós não temos a metade da disposição que essa mulher tinha. Dia e noite, perseverava no templo, em oração, em jejum, adorando ao Senhor, sendo constante na presença do Senhor. Ela não deixou que a adversidade tirasse o propósito que ela sabia que tinha. Ela tinha ficado viúva. Imagine uma mulher viúva. Ela precisava ser suprida. Ela poderia ter desanimado, né? E talvez pensado: poxa, eu preciso de cuidados. Eu já sou idosa. Eu preciso de um Bolsa Família, pelo menos, ou alguém para me carregar. Não. A palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus diz que ela perseverava todos os dias no templo, com oração e com jejuns, buscando e se santificando ao Senhor. Eu já desanimei de muitas coisas, assim como você. Mas Deus não nos chamou para isso. Eu já até comecei a fazer, há um tempo atrás, faculdade de teologia, aí fiz 1 ano e meio, aí parei. Aí comecei a fazer faculdade de música, aí fiz 1 ano e meio, parei. Consegui me formar em logística. Hoje eu sou técnico de logística. Essa eu consegui concluir, graças a Deus. Mas muitas coisas nos desanimam. Às vezes a gente pega um livro para ler, né? É legal, a capa bonita e tal, a introdução legal, agora eu vou ler. Começa a ler, lê o primeiro capítulo, lê o segundo, aí no terceiro já está meio assim, a gente vai desanimando. E assim às vezes é com a nossa vida espiritual. A gente começa um propósito com Deus, no primeiro dia está animado, a igreja está orando e tal. Lá na igreja foi assim. O pastor até teve acho que foi o primeiro culto desse mês, nos liberou, porque no início do ano o Senhor tinha liberado uma palavra que nós precisávamos orar todos os dias. Aí colocou, né, o horário de meia-noite a meia-noite e meia. Quem vai orar? Meia-noite e meia, tá, todo mundo preencheu. Aí chegou no domingo, ele perguntou: e aí, irmãos, quantos aqui estão no propósito de oração? A maioria, queridos, assim como eu, já tinha desistido daquele propósito. E nós somos assim. Mas no momento que nós reconhecemos isso, aí que o Espírito Santo é capaz de gerar algo novo nas nossas vidas. No momento que nós reconhecemos que precisamos do Senhor, que nós precisamos ser dependentes do Senhor,
aí que algo novo começa a fluir através de nós. E deixa eu te falar alguma coisa. Nós temos um inimigo, e esse inimigo é Satanás. E ele não quer que nós oremos. Não quer de forma nenhuma. Não quer. Porque ele sabe que quando você começa a orar, quando você começa a buscar, quando você começa a adorar e santificar, você se aproxima mais de Deus, você fica mais parecido com Deus, e as coisas desse mundo começam a perder o sentido para você. E você começa a colocar Deus como prioridade, você começa a colocar as coisas do reino como prioridade. Então eu queria que você lesse comigo lá o livro de Apocalipse, lá no capítulo 12. Vamos abrir juntos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Isso. Diz assim a palavra: Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Você percebe que da mesma forma que a palavra nos instrui a orarmos dia e noite, a buscarmos a presença de Deus dia e noite, existe um acusador que fica diante de Deus, nos acusando dia e noite. Ele chega para Deus e fala: tá vendo, ó? Começou um propósito de oração e não terminou. Tá vendo? Pecou. Viu o que não era para ver. Falou o que não era para falar. Fez o que não era para fazer. Dia e noite diante de Deus. Mas graças a Deus, que Deus enviou Jesus como nosso advogado fiel. E Ele nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus. Mas o paralelo que eu quero fazer aqui é esse. Da mesma maneira que Deus quer que eu e você sejamos constantes, o adoremos e o busquemos dia e noite, o diabo não se cansa de nos acusar dia e noite. E qual é, eu pergunto para você, segundo João 10:10, qual é o propósito do diabo? Para que ele veio? O que ele veio fazer? Roubar, matar e destruir. E eu senti, queridos, o diabo se levantando contra mim. Eu não sei quantos já sentiram. No ano de 2016, a gente começou a gravar algumas coisas do CD e tal. E eu trabalhava como gestor de estoque. E sentia muita coceira na minha perna. Estava trabalhando e tal. Aí do nada ficava coçando a perna assim. Coçava. Minha esposa, inclusive, chegou a comprar um remédio de cachorro para mim. Achou que eu estava com sarna. Falei, mas a gente não tem bicho em casa, nada disso. Tem uns cachorros lá do quintal, mas eu não tenho contato. Ela, toma esse remédio aqui. Deve ser sarna. Está se coçando muito. E a gente foi. Deus direcionou esse projeto do CD, tinha dado as canções. Para aqueles que não sabem, né? A gente lançou um CD, só que a gente precisou dar uma pausada. E eu fui gravar as vozes, né, e tal. Chegando no estúdio, começamos a cantar e tal, mas na primeira, na segunda música já sentia a voz cansada, a garganta estranha. Eu lembrava depois que eu falava assim com a minha esposa: amor, parece que eu não estou conseguindo engolir as coisas direito. Parece alguma coisa tapando a minha garganta, não sei o que é. E fomos, com as coceiras, com a voz estranha, não conseguindo engolir as coisas direito. E acontece nesse período, a gente estava indo, Deus deu uma estratégia para a gente na época, para a gente poder gravar os CDs, né? Um irmão nos abençoou com o estúdio, parcelou para a gente.
Eu falei, como é que eu vou pagar isso? Aí tinha uma tia que falou assim, ó, aqui na nossa igreja a gente começou a fazer trufa e a gente conseguiu comprar até um terreno só com dinheiro de trufas. Cadê o irmãozinho da trufa aqui? Cadê ele? Cadê? Ontem ele me vendeu 10 trufas, cara. Vendeu e eu compro mesmo porque eu sei como é que é. Não é fácil. E eu consegui levantar, a gente conseguiu levantar R$ 4.000 em um período muito curto de tempo para poder pagar o estúdio, né? E num desses dias, a gente indo comprar o chocolate aqui no Coelho, estava eu, meu filho estava comigo, Deus, levanta a mão aí, Deus. Isso, bonitão aí. Cara do Pai Celestial, amém. A gente estava indo lá comprar o chocolate, ali no Coelho, de repente, a gente se envolve num acidente. Estava eu, meu filho, minha filhinha, Sofia, de 4 anos, na época ela tinha 2 para 3 anos, e minha esposa. Foi um engavetamento com 5 carros. O primeiro carro freou, o segundo, o terceiro, nós fomos o 4º carro, batemos na traseira do terceiro, ainda veio um 5º carro e imprensou nosso carro. O capô do nosso carro parecia um triângulo assim, ó. Nosso carro afundou. Cheio de chocolate, leite condensado na mala do carro, amassou tudo. E a gente passou por aquilo ali. E é um momento de dificuldade, né? Aí tem aquele custo todo com o carro, e a gente já tinha entrado nesse propósito dos CDs, um compromisso que a gente já tinha assumido. E essa foi o primeiro acidente. E Deus, naquela mesma semana, queridos, isso foi num sábado, na segunda-feira de manhã, chegando no trabalho, eu tive a notícia de que eu ia precisar pagar um vale de R$ 900. Porque eu tinha feito umas etiquetas erradas e a empresa teve que cobrir esse custo e esse custo tinha que sair do meu bolso. A batida foi no sábado, na segunda de manhã eu recebi essa notícia e na segunda tarde, eu vindo para casa, recebo a notícia que a minha filhinha tinha caído de cabeça no chão, tinha caído da cama, de cabeça no chão. Falei, Deus, e agora o que eu vou fazer? E como é que faz para levar pro hospital, sem carro? E minha esposa falou, não, você não vai dirigir não, você já bateu com o carro, e agora o que a gente faz? Ele liga para cunhado, e pega carona daqui, consegue chegar no hospital com ela. E graças a Deus, assim, Deus arquitetou as coisas e a gente conseguiu passar por aquela situação ali. Graças a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo, amém? Ele é bom, Ele permanece fiel. Então, querido, o diabo se levantou contra mim. E a gente precisa estar muito ligado com Deus e muito perceptivo nas coisas espirituais. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus já liberou tudo para a gente. Já tá tudo liberado para a gente no mundo espiritual. Só que a gente precisa acessar esses lugares. Esses lugares a gente só consegue acessar em Deus. Só que através disso tudo, a gente percebe que Deus, Ele começa a mover algumas coisas, né? Deus, então, falei para vocês que foi o primeiro acidente, né? E continuamos, tá? Vamos lá, vamos gravar as músicas e tal, vamos continuar trabalhando, e Deus deu os recursos, a gente consertou o carro, voltou à vida normal, vamos seguindo. Até que um determinado dia, eu chego para trabalhar. Aí chegando para trabalhar, a funcionária veio me dar um abraço assim. Aí ela olhou para o meu pescoço assim e falou, aconteceu alguma coisa com você? Algum bicho te picou? Eu falei, por quê? Não estou sentindo nada. Ela falou, aqui, ó, no seu pescoço tem uma bola aqui. Irmãos, parecia uma bola de tênis. Da noite para o dia, tinha aparecido um tumor no meu pescoço. E, na época, eu sem plano de saúde, sem ter o que fazer, fui para a UPA, fiquei 4 horas na UPA, para o médico depois chegar para mim e falar, isso daqui não é assim não, você tem que ir lá num postinho do seu bairro e tal. Falei, Deus, e agora? Aí Deus levanta o meu patrão, ele conhecia o dono
da clínica aqui, uma clínica aqui de São Gonçalo, a Sancordes. Falou: Bruno, eu vou te ajudar nisso daí. Você precisa fazer um exame para você saber o que realmente é isso daí, né? E ele conseguiu uma consulta para mim. Era amigo do dono da clínica. E chegando lá na clínica, fui submetido, né, aos exames de imagem. E naquela tarde, eu fui diagnosticado com câncer. Era um linfoma de Hodgkin. Só que essa informação mais precisa eu só fui ter depois. Porque, graças a Deus, esse mesmo médico que fez os exames todo para mim de graça, conseguiu para que eu fosse atendido lá no INCA. Eu cheguei lá na segunda-feira, passei o dia todo lá e naquele mesmo dia eu já consegui entrar para ser atendido. E não é fácil, queridos, não é fácil para você conseguir assim. Não sei se alguns de vocês têm algum parente que já passou por essa situação. Não é fácil nós conseguirmos esse tipo de tratamento. E Deus abriu essa porta, eu consegui fazer essa consulta, os exames, precisei fazer algumas biópsias e realmente fui diagnosticado com câncer. Linfoma de Hodgkin nível 4, aquele que já estava atingindo a medula óssea. E aí o médico falou: quais foram, você sentia alguma coceira? Eu falei: aham. Você sentia que tinha alguma coisa aqui? Eu, aham, sentia. Ele falou que era uma tal de chamada massa alguma coisa, não lembro o nome agora. Que já estava, como o câncer foi aqui no pescoço, já estava se espalhando pelo peito. E se eu não tivesse procurado atendimento naquele momento ali, a minha situação poderia ter se agravado. Eu fiquei sabendo depois de um rapaz da mesma idade que a minha, que demorou 1 ano para ser atendido. Quando ele conseguiu entrar, no dia seguinte, infelizmente, ele faleceu. Então, eu parei naquele momento ali, assim, naquele dia que eu recebi essa notícia, e eu não sei se vocês já sentiram isso, mas uma presença de Deus tão forte, e aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que você não consegue entender por que você está sentindo aquilo ali. E isso foi a experiência mais maravilhosa da minha vida. Eu andava pelaquela calçada ali de São Gonçalo, ali, voltando da clínica, naquele dia, tendo a certeza de que Deus queria me levar para mais perto dele. Deus queria que eu subisse um degrauzinho a mais na minha caminhada com ele. Sabe por quê? Porque as nossas lutas, as nossas tribulações, elas não hão de se comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós na glória. Não hão de se comparar. Deus tem muito mais para nós. E essas lutas, esses problemas que nós enfrentamos aqui, são passageiros, são transitórios. Enquanto o nosso Deus, ele é eterno. A glória do homem, a palavra de Deus vai dizer que é como a fumaça. Então, eu sentia naquele momento ali Deus me chamando para mais perto dele. E a gente já está caminhando para o final. E eu sabia que não seria tão fácil assim. Precisei me submeter a 12 sessões de quimioterapia. O cabelo caiu um pouquinho, eu fiquei um pouquinho magrinho, porque eu não conseguia comer, os remédios eram muito fortes. E precisei me submeter àquilo ali. Fui obedecendo o tratamento. E mesmo assim, eu não deixei de lançar o CD, não deixei de estar na presença de Deus, não deixei de ir aos cultos, de estar na célula, discipulando, congregando, abençoando vidas. E Deus faz as coisas que a gente não imagina, queridos. E para completar, eu esqueci de contar, antes de eu começar a fazer esse tratamento, 2 semanas antes do lançamento do CD, lembra que eu falei que aquela batida de carro foi a primeira batida? Novamente, eu descendo o viaduto ali de Santa Luzia, estava eu sozinho no carro, tinha voltado da Sancordes, porque eu não tinha conseguido fazer um exame que era uma ultrassonografia que era difícil de fazer lá no INCA. Ali eu ia tentar particular, mas
O médico não conseguiu, porque eles não tinham suporte para fazer ali. Aí estava voltando para o trabalho, e de repente, no viaduto de Santa Luzia, descendo assim, estava eu na pista da esquerda, o carro da polícia na pista da direita, duas mulheres na moto, assim, na pista da esquerda, 50 km por hora, e eu na esquerda, assim, esperando, né? Bem em cima do viaduto, elas dão seta para a direita e eu passo. Nisso que eu passo, eu desço o viaduto com tudo. Nisso que eu desço o viaduto, ali um pouquinho antes daquele cemitério que tem ali, tem uma rua que dava num negócio de sanitária fluminense ali. Um carro, do nada, entra na pista, uma doblô, e tem um motoqueiro na pista da direita. O motoqueiro, ele vai tirar do carro, ele joga para a pista da esquerda. Quem estava vindo na pista da esquerda? Eu. Atropelei o motoqueiro com tudo. E depois eu fiquei sabendo que o carro tinha sido assaltado. Aí eu atropelei o motoqueiro. E o que acontece? Esse carro tinha sido assaltado, né? 5 bandidos dentro do carro, fortemente armados. E lembra que eu tinha falado que a polícia estava do lado direito do meu carro? Esses bandidos saem do carro com a arma na mão e a polícia vê. Quando a polícia vê, começa o tiroteio. E eu no meio daquilo ali tudo. Um motoqueiro com a cabeça presa na roda de trás do meu carro, falando, eu vou morrer, tá ficando tudo escuro, tá calor, me tira daqui. De repente eu viro para ele, dou uns tapas nele assim, falei, não, você não vai morrer hoje não. Aqui eu tô com câncer, eu tô lutando pela vida, você vai lutar também, você não vai morrer não. Vamos, acorda aí. E começa a chegar um monte de gente, pega o carro assim, levanta o carro para tirar de cima dele, e chega uma ambulância abençoada do nada, essas que passam assim, né? Passou na hora, conseguiu atender esse rapaz e levar ele para o hospital. E eu no meio daquilo ali tudo, aquela troca de tiro escondida, a polícia daqui, bandido correndo para tudo quanto é lado. Meu Deus, eu lembro que eu sentei naquele canteiro ali, e eu falei assim para Deus, eu estou tentando ser forte, mas eu não consigo ser tão forte assim. E eu comecei a chorar. E sentia a mão de Deus consolando meu coração e falando, calma filho, eu estou com você aqui. Estou com você aqui. Isso é tudo para você poder glorificar o meu nome. É para que pessoas possam acreditar em mim. É para que você possa ficar mais perto de mim. E naquele mesmo dia ali, precisei fazer aqueles trâmites todos, de ir na delegacia, no hospital. A mãe do garoto apareceu, eu falei, moça, eu estava dentro do carro da polícia, assim, no banco de trás. Aí eu falei, moça, fui eu que atropelei o seu filho. Ela, o quê? Aí o policial, calma, minha senhora, calma, que ele protegeu o seu filho. No meio do tiroteio, ele protegeu o seu filho. Ela, obrigado, meu filho, obrigado. O nome dele é Ângelo. E no dia do lançamento do nosso CD, lá no Laranjal, ele estava lá. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Ele estava afastado. E ele voltou para a presença do Senhor naquele dia. Deus, ele sabe do que faz. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente sonha. Ele é poderoso demais, poderoso demais. A única coisa que a gente precisa fazer é se entregar para Ele de coração. Por inteiro, por completo. Então fiz o tratamento todo completo, as 12 sessões de quimioterapia, e hoje, para a honra e para a glória do nome do Senhor, eu estou curado. Para a honra e para a glória do nome do Senhor, eu estou curado. Você pode aplaudir mais forte? Deus é fiel! Deus é fiel! Aleluia! Glória a Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Hoje eu só faço acompanhamento assim de 3 em 3 meses. Agora no próximo vai ser de 6 em 6 meses. Mas só por rotina. Sempre quando eu vou lá, a menina fala assim, perdeu peso? Não, pelo contrário. Estou ganhando. Sentiu alguma coisa? Não. Está tudo bem, graças a Deus. Deus tem me sustentado, Deus tem me guardado. Apesar das nossas limitações, Deus tem cuidado da gente. E no meio disso tudo, Deus me deu uma canção. Ela fala a respeito de um tempo
que nós vivemos. E eu queria falar isso para você hoje, independente do tempo que você esteja vivendo, talvez seja um tempo de crise, talvez seja um tempo de seca, talvez seja um tempo de guerra, talvez seja um tempo de abundância, talvez na sua vida esteja tudo bem, você está sendo promovido no trabalho, seus negócios estão indo bem, está fluindo. Glorifique o nome do Senhor em todo tempo, em toda situação. Não blasfeme contra o Senhor, não reclame das coisas, seja fiel ao Senhor, seja fiel à palavra dEle, medite na palavra dEle de dia e de noite, e com certeza, se o seu coração estiver alinhado com o dEle, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E eu queria ministrar essa canção falando desse tempo. Porque Ele nos fez essa promessa. Para mim, é uma das promessas mais lindas que tem na Bíblia. Ele disse que Jesus subiria aos céus, mas Ele deixaria para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele habita dentro de nós. A palavra do Senhor diz que quando nós não sabemos orar, Ele intercede por nós. Ele é o Paracletos, Ele é o amigo, Ele é o conselheiro, Ele é aquele que está conosco em todo o tempo. E a palavra do Senhor diz que Jesus subiu, mas deixou o Espírito Santo para nós. Ele nos fez essa promessa, que nós não estaríamos sozinhos. Então eu queria que você falasse isso mais uma vez para duas pessoas. Você não está sozinho. Isso, mas fale com fé, fala assim, olhe nos olhos dela e fala, você não está sozinho. Aleluia, Deus é contigo. Deus é contigo. De verdade. Ele é contigo. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelas suas promessas. Aleluia. Aleluia. As promessas que um dia Ele me fez, que não me abandonaria e não me deixaria só. Seu Santo Espírito insiste em me guiar, mostrando-me o caminho e dando a direção para mim. Em tempos de crise, em tempos de seca, ainda assim vou prosperar. Em tempos de dor, em tempos de guerra, sei que meu Deus não falhará. Em tempos de crise, em tempos de seca, ainda assim vou prosperar. Em tempos de dor, em tempos de guerra, sei que meu Deus não falhará. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, disse coisas que não compreendia, mas agora meus olhos te veem, meus olhos te veem. Envergonhado eu me arrependo, sento-me ao chão, constrangido pelo teu amor, peço perdão, me aceita de volta. Pai, segura minha mão. Aleluia. Ele nos fez promessas, independente do tempo que você esteja vivendo. Creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Em tempos de crise, em tempos de crise, em tempos de seca, ainda assim vou prosperar. Em tempos de dor, em tempos de guerra,
Sei que meu Deus não falhará. Em tempos de crise, em tempos de seca, ainda assim vou prosperar. Em tempos de dor, em tempos de guerra, eu sei que meu Deus não falhará. Ele nunca falha, Ele nunca falhou. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, disse coisas que não compreendia, mas agora meus olhos te veem, meus olhos te veem. Envergonhado me arrependo, sento-me ao chão, constrangido pelo teu amor, peço perdão, me aceita de volta. Pai, segura minha mão. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Ele é fiel.